Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, onde todas as quartas-feiras, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, nós temos o estudo Evangelho no Lar. E hoje nós teremos o Evangelho no Lar com o tema Evolução Espiritual, e o estudo será coordenado pelo irmão Alessandro Perim. Alessandro, fica com você. Oi, Abadia, gratidão a todos que estão aqui, gratidão para os nossos irmãos espirituais que sempre acompanham esses nossos estudos, essas lives do Núcleo Assistencial Ramatiz. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer mais uma vez a oportunidade que nos está sendo dada, que a gente consiga aproveitar ao máximo essas informações, que elas também cheguem aos nossos irmãos que se encontram nos presídios, nos hospitais, nas ruas, nos asilos, desamparados, distantes de suas famílias, e que possa servir como bálsamo e alívio e ajuda para cada um de nós que está nessa jornada, nesta encarnação, neste planeta chamado Terra. O estudo de hoje, como bem disse a Abadia, chama-se Evolução Espiritual. É um estudo muito interessante que eu achei, do Chico Célio. Então, a gente sempre ouve falar muito sobre a questão da importância da nossa evolução espiritual, que é fundamental, que a gente evolua, que a gente ajude as outras pessoas, que a gente ajude também a evolução do planeta, planetas. Então, isso é muito importante para a gente. Mas de que maneira a gente vai evoluir, meus irmãos? Será que a gente evolui só com as coisas boas? Que geralmente a gente prefere as coisas boas da vida. Por quê? Porque não te coloca numa situação de dificuldade, às vezes de dor, de sofrimento, por aí vai. Mas lendo esse estudo e pesquisando, é muito claro e que a gente tem as nossas maiores evoluções através da dor, certo? E entre outros aqui. Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre a questão da evolução espiritual. Então, diz aqui, nós somos criados simples e ignorantes. Acho que ninguém que está aqui no grupo tem dúvida em relação a isso. Nós já cansamos de ouvir isso em relação à nossa criação. Simples e ignorantes. E nós viemos aqui para quê? Para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas melhores. Isto é uma lei natural. Tudo precisa evoluir, tudo precisa melhorar. Cedo ou tarde, a nossa evolução ela vai acontecer. Ela passa pela nossa vontade de evoluir. Alguns irmãos provavelmente estão perdendo a oportunidade dessa evolução. E eles estão ficando para trás. Nós bem sabemos que nós temos as famílias espirituais, né, então as nossas famílias aqui encarnadas também, que a gente está, todo mundo nesse processo aqui, tentando se melhorar, tentando se tornar a pessoa melhor. E quando a gente não faz isso, os nossos irmãos que estão conseguindo essa evolução, eles vão seguindo, e a gente vai ficando para trás. Então é um processo natural, certo? É algo que tem que acontecer na nossa vida. Cedo ou tarde, vai acontecer o despertar. Então, que esse despertar, tomara que a gente consiga ter esse despertar, acredito que boa parte de nós, se não teve, está tendo, ainda nessa existência. Então, falando sobre a questão da evolução, como eu disse lá atrás, será que a gente evolui só tendo coisas boas na vida? Só tendo um bom emprego, tendo uma boa casa, tendo um bom salário, uma boa família, uma série de situações que a gente gosta mais das coisas que são boas, que são fáceis. Mas vendo aqui, ele fala o seguinte, que os principais fatos que ajudam a gente a evoluir são o quê? Dor, sofrimento e expiação. Bem sabemos que nós estamos num mundo, num planeta de provas e expiação. Então, o que mais nós temos aqui? Dificuldades, sofrimentos. Né? Então, quando parece que está tudo perfeito, do nada dá uma mudança, um 360, você fala, nossa, mas a minha vida estava tão encaminhada, tão perfeita, mas por que acontecem essas coisas? Porque nós estamos nesse planeta de expiações. E a gente precisa enfrentar certas dificuldades, que essas dificuldades elas nos ajudam em nossa caminhada. Então, lembrando, a nossa existência, ela é muito parecida com aquilo que nós somos na existência passada.
Então, a gente vem trazendo esse processo, essa caminhada, como bem dizem que a nossa evolução é quase que imperceptível. Então, assim, a gente traz algumas coisas ainda da vida passada, que a gente precisa resgatar aqui, certo? E aí a gente vai resgatando, vai resolvendo, vai acertando mais do que errando, que é aquilo que eu sempre falo. Para quê? Para que a nossa caminhada cada vez fique melhor. Cada vez a gente reencarne em planos de energias melhores, de pessoas mais evoluídas também. Isso tudo vai ajudar na nossa evolução. Então, aqui, ó, transição planetária, citado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. Então, diz aqui, nós estamos no limiar da grande transição, ou seja, nós estamos no limite da transição entre esse momento do planeta e o próximo que está surgindo, em que o nosso planeta passará da condição de um mundo, como eu citei atrás, de provas e de expiações, para um mundo de regeneração. Então, por isso que às vezes, está tudo tão rápido, tudo tão veloz, e a gente, às vezes, recebe umas cargas de energia assim, meio que inexplicáveis, mas é por quê? Porque é essa regeneração que está acontecendo, certo? E ali na frente a gente vai entender um pouquinho por que que há certas condições no mundo, certas guerras e conflitos, ou certos desencarnes em massa, a gente vai entender o porquê. Isso faz parte desse processo, né, de transição que o planeta Terra está vivendo hoje. Então, lembrando, tudo que acontece aqui é porque o Pai está sabendo, nada foge aos olhos dele. Então, aqui, a transição planetária. Muito tem se falado sobre essa mudança do planeta Terra, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ou seja, meus irmãos, com certeza vai ser um planeta melhor do que nós temos hoje. Os próximos nossos irmãos que estarão encarnando, que vão encarnar, com certeza serão espíritos até mais evoluídos do que a gente, uma condição melhor de evolução do que a nossa. Então aqui ele cita aqui, ó, Lucas, ele fala aqui o seguinte, ó, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, pois será necessário que aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, povo contra povo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas acontecerão e haverão grandes sinais nos céus. A gente se assombra quando a gente é natural, a gente fica triste quando há conflito, tudo isso. Mas será que esses conflitos, essas situações, elas não acontecem também porque é necessário? O planeta precisa passar por isso para deixar uma fase para trás dessa existência dele? A gente fica até meio assustado de pensar dessa maneira, porque ninguém quer que o outro ser humano que esteja do lado sinta essa dor. Mas, como ele disse aqui, haverão conflitos, guerras, epidemias, coisas espantosas acontecerão, e haverá grandes sinais nos céus. Então, assim, as tragédias naturais, como o tsunami, os terremotos, mortes coletivas, elas fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos incompatíveis com a evolução moral e espiritual. Então, como disse, parece estranho, mas tem um propósito, certo? Então, para que haja esse processo de evolução de uma forma mais acelerada. E esses nossos irmãos com atitudes mais reprováveis, com condutas mais reprováveis, que são incompatíveis, que têm atitudes incompatíveis, resumindo dessa maneira. As atitudes deles são incompatíveis com aquilo que o pai espera do seu filho, aquilo que faz com que o mundo seja melhor, com que as pessoas se tornem pessoas melhores. O que é contrário, né, acaba deixando de existir. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta, para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Como nós sabemos que Deus é amor, que Ele ama cada um de nós,
e tudo que acontece na nossa vida são escolhas que nós tivemos, ele vai dar a esses nossos irmãos que tiveram atitudes reprováveis nessa existência, ou existências anteriores, a oportunidade de ir para outras esferas, outros locais, e lá aperfeiçoar o quê? Essas leis do amor, as leis do bem, o querer ao próximo, ser um espírito melhor. Então, ele vai ser capacitado lá em cima para ter uma nova oportunidade, assim como nós estamos tendo aqui, e de reencarnar e de colocar na prática tudo aquilo que ele aprendeu no plano espiritual. Porque nós sabemos que quando nós temos o nosso entendimento lá no plano espiritual, a gente vai aprender, nós vamos ser ensinados nas escolas, e aí a gente vem para cá para fazer a nossa missão, certo? Provavelmente todos que estão nessa sala assistiram o nosso Lar 2. Então, lá está muito explícito o que é o nosso papel. Então, mediante as reencarnações, etapa por etapa, acontecerá o processo de eliminação das nossas imperfeições morais. Ou seja, cada vez que a gente vem aqui e com o propósito de se melhorar, não caindo nas dependências, nos vícios, nas maledicências, em atitudes reprováveis, a gente estando no caminho certo, certo? No caminho do Cristo, a gente vai cada vez se melhorando, se melhorando, se melhorando, até que chega um momento que a gente alcançou um nível tão alto que não há necessidade de a gente voltar a reencarnar. Ou se nós voltarmos, nós voltaremos com uma missão, um propósito maior em prol da humanidade, não para resolver as nossas dívidas, como aconteceu com o Cristo e outros avatares que já estiveram aqui nesse planeta. Então, que se transformam em valores relevantes, impulsionando na direção da plenitude que estamos destinados. Então, vocês observam essa imagem aqui, lá atrás aparece o nosso irmãozinho encolhido, né? Meio que uma sombra sobre ele, e aí vem vindo as encarnações dele, até ele se tornar o ser de luz, como ele está bem aqui. Nessa primeira imagem, vocês percebem os chakras dele, todos alinhados, né? Os chakras alinhados, ele está com a áurea dele muito bonita, certo? Então, se a gente seguir a nossa caminhada, como vários outros irmãos têm seguido, um dia nós nos tornaremos dessa maneira. Então, diz aqui, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, aquilo que você tem que passar, meu irmão, você que tem que passar. É você que tem que resolver. Não fica terceirizando suas coisas aí para a esposa, para o marido, para o filho, achando que os outros são culpados por aquilo que você está passando na sua vida. Não funciona assim. Isso é fugir da sua responsabilidade, certo? Então, encare aquilo tudo que está acontecendo na sua vida, entenda por que você está passando por isso, que os problemas, as coisas que acontecem, nós damos causa. Mesmo que a gente fale, nossa, a lição está falando algo muito louco, mas é verdade. Tudo que acontece na nossa vida, nós demos as causas para que elas acontecessem. Nós criamos no campo mental isso, de uma maneira ou de outra, ou mesmo durante nossas ações em nossas vidas passadas, ou até mesmo nessa vida, inclusive nessa vida, melhor dizendo. Então, aqui, ó, aprendemos que quando erramos, nós podemos consertar. Olha só que maravilha. Então, quando a gente comete algo errado, que maravilha, que bênção que o Pai nos dá, da gente ter a possibilidade de consertarmos esse erro ainda aqui, que é o mais importante, seja numa discussão, um familiar, com um amigo, enfim, uma dívida, alguma coisa assim, conserte isso. Não deixe isso para uma outra existência, que às vezes pode ser muito penoso para você conseguir resgatar isso. Então, aprendemos que quando erramos, nós podemos consertar. Que quando nós consertamos, estamos o quê? Nos melhorando. Que é isso. Quando nós nos melhoramos, estamos inovando nossas atitudes. Então, estamos nos superando, e superar é amar mais. Ou seja, você fica uma pessoa mais leve, mais fraterna, mais caridosa. O seu olhar já olha mais para o semelhante, não só para dentro de si, que é o mais importante que eu acho nessa, né, a gente olhar sempre de que maneira que a gente pode ajudar aquele próximo, se esse próximo é um familiar, é um vizinho, ou às vezes não é nenhuma pessoa que você conhece, mas você sabe que você pode ajudar alguma pessoa, aquela pessoa de alguma maneira. Então você deixa de pensar apenas em si
e passa a pensar e agir em prol dos outros. Então, a cada um segundo as suas obras, como foi dito anteriormente, essa frase não é minha, frase de Jesus Cristo. Então, aqui, nós estamos sendo gentis? Vamos fazer essa reflexão. Nós estamos sendo gentis no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho onde nós vivemos, os animaizinhos que nós temos em nossa casa, com os nossos familiares, na rua, na fila do mercado, fila do cartório, onde você vai. Nós estamos sendo gentis? Seguimos os ensinamentos de Jesus durante o nosso dia ou seguimos os nossos ensinamentos e aquilo que nos faz bem? Busco o melhor para mim e para o meu próximo, como eu disse lá atrás, né? São frases que a gente precisaria todo dia acordar, ler e à noite fazer a mesma coisa, fazer uma análise. Tá, e aí, como foi meu dia? Como que eu pratiquei essas 3 frases aqui? Eu acho que se a gente conseguir seguir essas 3 frases aqui, a gente está bem caminhando bem no caminho, fazendo o caminho certo, né? Aí vem aqui, Allan Kardec, a evolução espiritual. Quanto à origem dos espíritos, quase nada se sabe. Allan Kardec diz, desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes, como eu disse lá no início do estudo. Isto é, sem ciência e sem conhecimento algum, porém perfectíveis e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem. Ou seja, o Pai nos deu a capacidade de a gente conseguir adquirir o conhecimento, certo? Nós nascemos simples e ignorantes, mas com essa percepção, com essa capacidade de que, se nós quisermos e fizermos por merecer, nós teremos o conhecimento cada vez mais em nossa vida, cada vez mais nos melhorando, seja numa existência, sendo um médico, uma outra um jornalista, um músico, um professor, enfim, tendo a possibilidade de reencarnar em várias áreas e ter esse conhecimento. Olha que bênção isso. Então, aqui, quem sou eu? De onde venho? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Então, que importantes são essas frases aqui também, né? Quem eu sou? De onde venho? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual o meu papel enquanto espírito encarnado neste planeta chamado Terra? E nós sabemos que, mediante aquilo que nós fazemos aqui, o nosso futuro vai refletir na nossa vida presente aqui. Então, as energias que a gente vibra, as atitudes que nós temos, a caridade que nós fazemos pelos outros, tudo isso, ali na frente, a gente sabe que isso vai nos ajudar ou até mesmo nos prejudicar. Porque se nós não fizermos, não ajudarmos outras pessoas, praticarmos o mal, sucumbirmos pelos vícios, isso não é um julgamento, é apenas um comentário. Tudo isso vai prejudicar a gente quando a gente desencarnar, porque a nossa energia que a gente tem aqui nesse planeta é a energia que a gente vai levar para o plano espiritual. Então não pense que você saiu daqui com uma energia densa, pesada, repleto de coisa errada, que você vai chegar lá e você vai reencarnar num plano superior de energias sutis, de um planeta totalmente diferente daquilo que você estava vivendo na sua existência aqui, nessa última existência. Então, por isso a importância, para onde eu vou? Então, reflita sobre aquilo que você está fazendo. E o nosso objetivo, ao que sabemos, é voltar a Deus, é voltar ao Pai. E para isso, o que nós temos que fazer? Evoluir, nos tornarmos pessoas melhores, ajudando as outras pessoas e ajudando a fazer deste planeta Terra um planeta melhor para todos nós, inclusive para animais, para minerais, para plantas, enfim, para tudo. E é nesse abraço que eu faço bem. Opa, você vê aqui a imagem de Jesus Cristo abraçando um irmão, né? Um ser de luz, um ser que veio para cá sabendo tudo que ele passaria, sofrimento que ele teve, precisou 1000 anos baixar as energias dele
para conseguir se adequar às nossas energias aqui nesse planeta, sofreu muita dor, caiu na mão das pessoas, da maneira que foi entregue, passou por tudo aquilo. Me pergunto se nós conseguiríamos suportar um terço daquilo que Jesus passou. Mas ele deixou a sua história e graças a ele nós estamos hoje aqui, no dia 3/4, às 19h20, fazendo essa live, tentando nos tornar pessoas melhores. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos vocês mais uma vez. Como eu disse no início, seria um estudo breve, certo? Importante a gente deixar um recado para os nossos irmãos aqui encarnados e também para esses nossos irmãos encarnados que sempre têm acompanhado as lives do Núcleo Assistencial Ramatiz. Se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, fiquem à vontade, senão daqui um pouco a gente encerra e vem para o Evangelho no Lar às 20 horas novamente comigo.